Oi, eu sou o Felipe e faz algum tempo que eu tenho me permitido falar de tudo aqui no canal. E é por isso que hoje eu trouxe um vídeo sobre nada. Eu te garanto que até o final desse vídeo você vai entender nada. E é sobre isso que eu quero que você pense agora. Pense em nada. Ou tenta, pelo menos. Finja que você tem abulia. A bulia é um estranho sintoma de vários transtornos psiquiátricos identificado em 1838 e se caracteriza pelo nada, a total falta de ação. Uma pessoa com abulia não tem motivação para fazer nada e fica praticamente paralisada, incapacitada de tomar qualquer decisão. E essa palavra decisão é bem importante aqui, porque nós entendemos como nada quando não há ação motivada, ou seja, não tem ninguém fazendo nada. Mas não é porque os agentes não estão fazendo nada que nada está sendo feito. Tem uma porção de processos bioquímicos acontecendo, ainda que você esteja completamente imóvel, por mais que você não esteja consciente deles. O nada é somente uma palavra. É uma palavra para representar um conceito que nem a gente conseguiu chegar num acordo do que é de fato. A linguagem humana surge como uma ferramenta e por isso é um instrumento viciado. Os idiomas não têm função contemplativa, mas objetiva. Era só um jeito de transmitir informações importantes para nossa sobrevivência e do nada, aqui está a gente discutindo o significado de substâncias metafísicas. Os primeiros humanos provavelmente não usavam seus sons vocais para transmitir a existência do vácuo quântico. E pela origem da linguagem estar ligada à transmissão de informação que o nosso processo mental tem problema em lidar com a ausência de informação. Você já ouviu falar do problema do urso branco? Também conhecido como a teoria do processo irônico, foi o objeto de estudo do sociopsicólogo Daniel Wegner em 1987. Em seu artigo, ele descreve as armadilhas do processo cognitivo em tentar suprimir memórias. Wegner era um dos defensores de que o livre-arbítrio simplesmente não existe. Com abulia ou sem abulia, nenhuma escolha é sua. E talvez por isso você não esteja no controle da sua mente. Por exemplo, eu vou te pedir agora que você não pense em um urso branco, ok? Nada de pensar em um urso branco, como esse que você está pensando agora. Como você pode perceber, rejeitar um pensamento ativa gatilhos que trazem o máximo de pensamentos intrusivos sobre o tópico que você está tentando evitar. A mente humana não consegue gerar pensamentos negativos. Todo pensamento carrega informação e por isso é ativo, e o máximo que você pode fazer é substituir um pensamento por outro. Não dá pra não pensar em um urso branco, mas dá pra pensar numa girafa roxa no lugar do urso branco. Não dá pra pensar em nada porque só o ato de pensar já configura como algo. É como querer que uma coisa tenha cor invisível, já que a propriedade básica da cor é ser visível. A meditação, por exemplo, não é sobre desligar os pensamentos, mas controlá-los. Através de técnicas de respiração e concentração, você assume o controle do processo de informação que está gerando essa corrente de pensamentos que você entende como experiência de existir. É abandonar o fluxo automático. Não à toa, a conclusão que Wegner chegou foi a de que pessoas deprimidas ou estressadas são mais afetadas por esse processo de pensamento irônico. O nada pode ser entendido como a ausência de substância, a não existência. E sendo nós seres que existem, que estamos sempre presentes em nossa consciência e em nossa realidade, ou ao menos que percebemos como realidade, o nada acaba se tornando um conceito confuso demais. Praticamente impossível de entender. Quando você vai a fundo verificar do que as coisas são feitas e esbarra nos átomos, dá pra perceber que você é mais nada do que alguma coisa. Tem mais espaço vazio do que partícula nos bloquinhos que montam todas as coisas que existem ao nosso redor. Só que essa afirmação, que eu sei que você já deve ter ouvido muitas vezes por aí, gera algumas pegadinhas. Eu disse que a nossa linguagem é uma ferramenta viciada. Você sabe muito bem que um átomo é formado pelo núcleo, cheio de prótons e nêutrons, e alguns elétrons ao redor. E se eu estou dizendo ao redor, é porque os elétrons estão distantes do núcleo, certo? Na verdade, se nós aumentássemos a escala e você fosse um núcleo gigante, isso significaria que os elétrons estariam orbitando a mais ou menos 12 quilômetros de você. E por consequência, você imagina que esses 12 quilômetros sejam de espaço vazio, porque
Provavelmente associa com o espaço comum, como esse que existe entre você e a tela na sua frente, ou como o espaço entre o Sol e os planetas ao redor dele. Esse é provavelmente o modelo de representação de um átomo mais comum que você encontra por aí. Só que o elétron não é uma bolinha girando ao redor de outra bolinha como a Terra e a Lua. Por vezes, a gente esquece que quando a gente começa a falar das partes que formam um átomo, a gente começa a entrar em mecânica quântica e, como você pode imaginar, nada é tão simples. Não é uma questão de simplesmente ser tão pequeno que não existe régua para medir, mas de ser tão pequeno que a palavra pequeno deixa de fazer sentido. Porque pequeno é referente a tamanho e formato. Esses pedaços da geometria ficam bem confusos quando as nossas dimensões comuns não se aplicam mais. Um jeito melhor de entender como são as manifestações dos átomos é pensar em uma nuvem. Uma nuvem de probabilidades, porque é impossível saber onde um elétron está. Você consegue fazer um fóton interagir e assim descobrir onde ele está naquele momento da interação, mas não consegue dizer de onde ele veio ou para onde ele vai. Então, se você fosse o núcleo de um átomo, você estaria em uma boia no oceano e um elétron estaria em algum lugar entre o Fosso das Marianas e os aviões passando lá em cima. E teriam os cientistas malucos atirando lanternas gigantes no ar e dentro da água tentando encontrar uma bola de basquete. Então, é fácil enxergar o átomo nesse formato, mas ele é mais parecido com isso aqui. Essas bolhas coloridas que você está vendo é o orbital atômico, aquelas nuvens de probabilidade que eu citei. Elas representam a zona onde o elétron pode estar. Então será que no meio ali não tem um nada? Para essa afirmação fazer algum sentido, a gente precisa esticar bastante o conceito de vazio, porque o vazio não existe. O mais perto que a gente pode encontrar é o vácuo quântico, que é preenchido pelas tais ondas eletromagnéticas resultantes da interação entre os elétrons e os prótons. As órbitas específicas e que precisam ser respeitadas, que eu falei lá atrás, existem por causa dessa interação. Tudo isso por dentro e por fora de você. Tudo isso onde você chamaria de nada. Mas vamos sair das coisas pequenas e pensar em um nada maior. Tudo que eu vou te pedir é nada. Tipo, nada mesmo. Nada. Como um peixe. Sim, isso mesmo que você ouviu. Um peixe. Um peixinho dourado preso dentro de um aquário. Você já parou pra pensar se nada for tudo? Por que existe algo em vez de nada é uma pergunta feita há milênios, mas não é exatamente isso que eu quero responder agora. Essa discussão é muito longa e vai ficar para um próximo vídeo. Eu quero ignorar a realidade atual e trazer um pouco do outro lado. Existe algo em vez de nada, isso nós sabemos. Mas e se existisse nada em vez de algo? Será que seria possível? Não adianta fechar os olhos nem desligar as luzes. O que você provavelmente vai estar vendo se chama Eigengrau. É o alemão para cinza intrínseco. É a cor do nada quando a sua retina para de receber estímulos. Na verdade, isso não é uma cor porque é o nada. É o seu cérebro interpretando esse grande nada que está recebendo, já que não consegue aceitar o nada. Claro, nem todo mundo consegue observar esse fenômeno. Em geral, o que você vê quando não enxerga nada é um fenômeno conhecido como fosfeno. Esses fiozinhos de cores estranhas e impossíveis flutuando na sua frente quando você fecha os olhos. Pode testar aí agora. Ou depois, porque talvez para enxergar nada você deva olhar ao seu redor. Esse é o vazio local, onde estamos sozinhos. No grupo local, região do universo onde estamos localizados, existem regiões com poucas ou nenhuma galáxia. Um buraco de 150 milhões de anos-luz. Ninguém sabe onde estão as galáxias que deveriam estar lá. Ou o vazio de Boots, o grande nada. 330 milhões de anos-luz praticamente vazio, também com galáxias faltando. Um vazio que representa quase 0,5% do universo observável. Ou o vazio de KBC, o buraco local, o lugar do universo observável onde tem menos coisas. São 2 bilhões de anos-luz de vazio. Não é um nada completo, mas é um buraco imenso onde deveriam ter muito mais galáxias. E é nesse grande vazio sem sentido que nós estamos. A parte do universo que conseguimos ver já é limitada. E ainda nessa limitação, nós temos esses
buracos vazios. Grandes vazios nesse aquário universal. Para qualquer lugar que um peixe olhe, ele enxerga nada. Não há direção que ele possa olhar além da água. Não há realidade que ele possa conceber em que não existe água. A realidade do peixe é que tudo aquilo que existe é preenchido por água. E é por isso que ele a ignora, como nós ignoramos os espaços vazios entre as coisas. Ele trata a água como parte fundamental da sua realidade. Ele reconhece a temperatura da água, as correntes, os cheiros ao redor, mas a água, enquanto algo separado da realidade, é impossível. Para o peixe, a água é o nada. Mas a gente sabe que a água é uma coisa e o espaço vazio é outra. Então, aqui está uma provocação. E se eu esvaziasse o aquário que você vive? Como a gente sabe que o espaço vazio ao nosso redor não é uma coisa, tanto quanto é a água para o peixe? A gente consegue tirar o peixe da água? A gente consegue tirar a água do aquário? Será que a gente conseguiria fazer isso com o nada que nos cerca? De onde veio o nada que nos cerca? O que será que existia antes do Big Bang? Nada. Um erro comum é relacionar o Big Bang com uma explosão do nada que deu origem ao universo, mas isso claramente não é verdade. Inclusive, o termo Big Bang é um espantalho criado pelos que não curtiram a teoria para tentar invalidar ela. Um termo melhor seria o Big Swell, ou a grande expansão. Toda a matéria que existe no universo hoje, do seu corpo à borda de tudo que existe, tudo isso estava concentrado num ponto único de dimensão zero. O Big Bang, então, foi o evento que deu início a essa expansão. Ou seja, a resposta para a pergunta o que existia antes do Big Bang é a mesma coisa que agora, só que concentrado. A pegadinha está em fazer a segunda pergunta. E o que existia antes dessa concentração de massa? Ah, agora sim, Felipe, agora sim você vai dizer que é o nada. Nada disso. Eu vou te perguntar o que te garante que teve um antes. Nada impede o universo de estar em um ciclo eterno de expansão e contração. Hoje, as evidências apontam para uma morte térmica, claro, mas ainda assim a origem e o fim do nosso universo não são cláusulas pétreas e irrevogáveis. Mas o mais louco de pensar sobre essa ideia de um universo que se dobra em si mesmo e dá origem a novas realidades em cada ciclo é que as constantes físicas que temos hoje surgiram quando o universo era um bebezinho. Então, se esse ciclo for real, o universo que veio antes e o que vai vir depois poderia ter leis da física completamente diferentes. Talvez o conceito de tempo não exista ou não existia antes. O que quer dizer que antes podia nunca ter existido o conceito de antes. Acreditar que existia algo antes ou que causou o Big Bang é complicado, porque a relação causal só se estabelece no tempo, e a gente sabe que o tempo só surge depois do Big Bang. Então, perguntas como quem criou o universo ou de onde veio a singularidade inicial pode ter tanto sentido quanto perguntar o que tinha antes do tempo, ou o que tem fora do espaço, ou onde é o norte do Polo Norte. A gente adora rir do terraplanista que olha o horizonte reto e teima que a Terra não pode ser redonda, mas não aceita que a nossa percepção é limitada. E a forma como a gente enxerga tudo acaba exigindo como uma contraposição que exista um nada. E pior, a gente ainda quer que esse nada tenha características de algo que existe. A gente quer que seja nada, mas quer poder ver, pegar, apontar e dizer onde está, dizer em que momento aconteceu ou deixou de acontecer. Na verdade, tudo indica que o nada realmente não existe. E isso é uma das partes mais bizarras sobre o nada, a ausência de tempo. No nada não pode somente não ter matéria, partículas, não pode ter tempo. E se não tem nada, não tem qualquer propriedade observável. Logo, o nada não existe. E se existir, é porque é alguma coisa. O espaço-tempo é como um tecido de energia, e em alguns pedaços desse tecido, a energia se acumula o suficiente para gerar partículas, que quando juntas, vamos chamar de matéria. Então, não é que os átomos são vazios e você não está encostando em nada. Você está em tudo, porque o seu corpo é só um agrupamento do mesmo tecido que faz o seu celular e o ar que existe entre vocês dois. Não existe fora ou dentro, existe apenas o que existe. E não existe nada, porque o tudo é realmente tudo, inclusive o conceito de nada. Através da ciência e da filosofia, nós entendemos nada, antes de entender tudo.
Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.